Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre reologia dos materiais. A reologia dos materiais, né, é a mecânica dos materiais fluidos, é o estudo do comportamento dos materiais fluidos. Né? Toda a parte mecânica dos sólidos, né, a gente viu propriedades aqui dos sólidos, né, vocês viram, tiveram aula de compressão, tração, flexão. Você tem matérias sobre mecânica dos sólidos, né, resistência dos materiais, isostática, né? Tem várias matérias. O curso de engenharia ele tem várias matérias porque você tem que dimensionar elementos estruturais, né? No caso da reologia dos materiais líquidos, dos fluidos, tem também disciplinas do curso como mecânica dos fluidos, né? Mas aqui voltado para os materiais de construção, a gente vai ter aqui os conceitos básicos, né? Os princípios relacionados à mecânica dos materiais no estado líquido, que no caso vai importar para a gente os materiais de construção líquido, aplicados na forma líquida, né? Os materiais cimentícios quando eles estão no estado fresco ainda antes de endurecer. Um material de comportamento sólido, a gente vai chamar aqui do sólido ideal, é aquele que tem comportamento puramente elástico. E um material líquido, que a gente vai chamar aqui de fluido ideal, é aquele que tem comportamento puramente viscoso. O que ocorre com os materiais líquidos? Ocorre que a maior parte desses materiais tem, na verdade, um comportamento chamado de viscoelástico. A viscoelasticidade é quando o material tem propriedades tanto viscosas quanto elásticas. Bom, você já conhece a teoria de elasticidade dos materiais sólidos, né? A força de qualquer mola é proporcional à tensão na mesma. Qual que é a equação ou a lei que governa essa proporção entre deformação e tensão? É a lei de Hooke, está representada aí. Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Tá? E você sabe que esse E, né, da lei de Hooke, é o módulo de elasticidade. Quanto maior o E, maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material. Tá? E no caso do fluido ideal, aquele de comportamento puramente viscoso, né, a lei que governa o comportamento é o princípio de Newton. Né, e ele diz o seguinte: a resistência advinda do atrito das partes do líquido, tá? O modelo de comportamento de um líquido é o mesmo modelo de cisalhamento. Tá? Por isso que a definição é essa. A resistência advinda do atrito entre as partículas do líquido é proporcional à velocidade com que as partes do líquido se separam umas das outras. A definição está um pouco diferente da definição de elasticidade de sólidos, porque no caso dos líquidos, também é uma relação tensão por deformação. Só que uma dimensão a mais é analisada aqui. É a deformação em função do tempo, que é uma velocidade. Por isso que a definição está dizendo aí a velocidade com que as partes do líquido se separam uma das outras. Tá? Veja a lei. É a lei de Newton que governa descreve o comportamento do fluido, do líquido ideal, né? Que mostra tensão de cisalhamento é igual a um coeficiente de viscosidade vezes deformação. Tá? Esse gama aí é deformação. Vejam a similaridade das duas equações. Elas são idênticas, né? São equações de reta que partem da origem, tá? Sendo que o módulo de elasticidade é para os sólidos e o coeficiente de viscosidade é no caso dos líquidos. Eu já devo ter mostrado esse vídeo para vocês. Aqui é uma ilustração de um material de comportamento viscoelástico. Veja que é uma piscina que tem um líquido aí dentro, mas as pessoas estão passando com uma velocidade tão alta com que ela solicita, né, o líquido, que ele se comporta como um sólido. Boa parte dessas pessoas que vocês estão vendo nesse vídeo aí nem molha o pé. Tá? Aí está o link do vídeo se você quiser ver ele inteiro ou outros vídeos dessa universidade. Então, se você solicitar numa velocidade muito alta, esse líquido, por ser viscoelástico, passa a ter um comportamento de um sólido elástico. Veja o menininho aí que caiu e aí a velocidade dele zerou, baixou. Aí ele afundou. Aí o fluido se comportou como um líquido. Tá? Então veja, esse aqui é um exemplo típico de um material de comportamento viscoelástico. Dependendo de como ele é solicitado, ele se comporta mais como um líquido ou ele se comporta mais como um sólido. Para definir, né, esse princípio de Newton e aí definir também a viscosidade, né? Lá em sólido definimos módulo de elasticidade. Aqui em líquidos a gente vai definir viscosidade. Então essa célula unitária aí para a gente definir o princípio de Newton é o mesmo que a gente usa para definir o esforço de cisalhamento. Tá? A mesma coisa. Vejam, tem um cubo aqui e a gente tem a força indicada por F aí na direção horizontal aí do seu vídeo, né?
Então, se fosse um esforço de compressão, então você teria a força horizontal para transformar em tensão, ia dividir pela área em que ela está atuando, não é isso? Que seria a área lateral desse cubo. Mas nesse caso não é uma compressão que acontece, é um cisalhamento. Então a área que está sendo cisalhada não é a área que a força está entrando em contato, é a área desses planos. Tá vendo esses planos azuis? Plano da base, um plano 0, plano 1 é o de cima, então tem infinitos planos que cisalham entre si, que vão definir o fluxo de um fluido, a movimentação de um líquido. Tá? Então, a área a ser considerada é a área de contato desses dois planos, que é a área que está atritando, é a área que está cisalhando. Está indicado em azul aí. Tá? Então, a tensão de cisalhamento, veja na fórmula aí, é igual a força dividido por área. Essa área em azul, que é a área que está cisalhando. Tá? Então, essa é o paralelo de tensão. Agora, sobre deformação. Lembra, em compressão, né, a gente pega o deslocamento, que é o quanto ele encurta, e divide pelo comprimento inicial. Na tração, a gente pega também o ΔL, né, que é o deslocamento, que é o quanto ele alonga, e divide pelo comprimento inicial, para ter deformação. Nesse caso, o deslocamento está indicado por dx, que é o quanto um plano se deslocou, se movimentou. Né? Só que a gente não divide o dx pelo comprimento daquela área em azul original, que aí está indicado por x0. Porque não mudou essa área. Na verdade, o dx vai ser função da distância entre esses planos nesse modelo, indicado aí por y0. Então, a deformação, veja aí na fórmula, é igual ao deslocamento dx dividido por essa distância entre as lâminas do modelo indicado por y0. Então, assim a gente tem a tensão de cisalhamento e assim a gente tem a deformação. E dessa fórmula, o módulo, né, que correlaciona essa proporção direta aí entre esses dois elementos da equação, a gente chama de coeficiente de viscosidade. Tá? Bom, já temos a equação paralela à do material sólido. Né? Ocorre que no caso dos fluidos, como eu disse para vocês, a gente não trabalha com essa mesma equação em paralelo. A gente coloca uma dimensão a mais, que é a velocidade com que está se deslocando um plano sobre o outro, que é a velocidade com que o fluido ele flui, ele tem o seu fluxo. Quando a gente faz isso, né, a tensão não muda nada, né? A velocidade com que acontece a tensão não muda nada, porque os elementos aí que definem tensão é a carga, que não muda, e a área, que não muda também. Né? Já a deformação, se eu dividir a deformação por uma unidade de tempo, eu passo a ter uma velocidade. Né? Porque deformação é uma unidade de dimensão, né? Dividido, que é o quanto ele se deslocou, dividido pelo tempo, a gente tem uma velocidade. E aí a gente, ao invés de ter uma deformação, passa a ter o que a gente chama de taxa de cisalhamento. Tá? Então, sempre que a gente falar de taxa de cisalhamento, lembrem, é uma velocidade, é uma relação entre a deformação por unidade de tempo. E no caso do coeficiente de viscosidade, quando a gente divide ele pelo tempo também, a gente passa a ter o que a gente chama de viscosidade. Então, no fluido, normalmente você não trata ele, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o termo viscosidade. Então, geralmente, a gente não trata ele pelo coeficiente de viscosidade, trata ele pela viscosidade, porque a gente trata a mecânica dos fluidos em termos dessa velocidade chamada taxa de cisalhamento. Certo, jovens? Se vocês entenderam a parte da mecânica dos sólidos, fica mais fácil agora entender a parte da mecânica dos fluidos. Né? É só entender que tem uma dimensão a mais, que é a dimensão tempo. Bom, então se a gente representar, né, uma curva tensão-deformação de sólidos, vocês fizeram várias vezes aqui durante o curso, a gente tem uma curva tensão-deformação. Né? Eixo X deformação, eixo Y tensão. Veja que essa é uma reta, né, um material puramente elástico. No caso de uma curva genérica como essa, só que de líquidos, a gente tem também tensão no eixo Y, né? Só que a gente chama de tensão de cisalhamento, porque é um cisalhamento entre os planos do líquido. E no caso do eixo X, não é a deformação, como eu já disse, é a taxa de cisalhamento, que é uma velocidade, é a deformação por unidade de tempo. Então a gente vai ter uma curva como essa.
não necessariamente ela vai ser reta e não necessariamente ela vai partir da origem. Tá? Se ela partir da origem e for uma reta, né, no caso do sólido, é um material puramente elástico. Né? No caso do líquido, seria um material puramente viscoso, que a gente chama de fluido newtoniano. Você já deve ter aprendido isso. Então, é o fluido que tem esse comportamento na curva. Tensão de desalhamento, taxa de desalhamento, é uma reta que sai da origem. Agora, você pode ter retas ou outro tipo de curva que não sai da origem. Então, quando não sai da origem, né, tá representado aí saindo de um certo nível aí do eixo, algum valor do eixo y, a gente chama esse valor inicial, que é o valor para iniciar a velocidade, iniciar o movimento, de tensão de escoamento. Tá? Vou dar um exemplo de tensão de escoamento. Vou dar um exemplo alimentício, de comida. Você já deve ter ido em algum restaurante, algum fast food, onde eles colocam o arroz num copinho, e aí ele coloca no prato e tira o copinho, e quando você recebe o prato, tá lá o arroz no formato certinho daquele copinho. Se eu colocar água num copinho, né, e colocar ele de ponta cabeça no seu prato e tirar, o que acontece? A água fica no formato? Não fica, né? Porque se você tem o peso próprio da água, né, com a aceleração da gravidade, para ela começar o movimento, não precisa nenhuma tensão inicial para isso. Basta essa tensão, ela já começa. Ela é um fluido autodensável. Ela não tem tensão de escoamento. Agora, no caso desse arroz, desse meu exemplo, já existe lá uma certa massa, já existe a aceleração da gravidade, já tem uma certa força que poderia iniciar o movimento, mas não inicia. Eu tenho que pegar uma colher e aplicar um nível de força até eu conseguir movimentar o arroz. E essa força inicial, para iniciar a movimentação do fluido, nesse meu caso, é o meu arroz. A gente chama de tensão de escoamento. Tá? O concreto, por exemplo, imagine, se o concreto vier num copinho. Vocês vão ver na próxima aula, né, no próximo vídeo, que material de estudo, né, que é o próximo vídeo, vocês vão ver que se eu fizer a mesma coisa, só que no equipamento certinho do concreto, tá? É um tronco de cone de 30 centímetros. Se eu colocar o concreto lá dentro, tirar, ele vai manter a forma. Ele tem um certo abatimento, mas ele não vai espalhar completamente como uma água. Então, esse certo abatimento é o valor da tensão de escoamento do concreto. Ou seja, é aquela força que ele tem ali, inicial, que ele mantém a forma. Para eu fazer ele ter o fluxo, eu tenho que colocar uma força a mais. Tá? Que é essa força inicial para iniciar o movimento. Existem concretos autodensáveis, tá? Que ele vai se comportar igual água. Coloca nesse tronco de cone, se eu tirar, ele espalha completamente. Mas os concretos plásticos comuns, eles têm tensão de escoamento. Ilustrando para vocês, né, já com uma aplicação dentro da engenharia. Diferente dos sólidos, né, no caso dos líquidos, a gente dá nomes para os formatos de curva, que na verdade são comportamentos dos fluidos, tá vendo? Existem esses 6 comportamentos de fluidos possíveis mapeados, né? Como eu já adiantei, se for uma reta que sai da origem, a gente chama o fluido de newtoniano. Não tem tensão de escoamento, ele é algo autodensável. A água é um fluido newtoniano. Se ele tem esse formato curvo, sai da origem, mas com concavidade para cima, a gente chama isso de fluido dilatante. Entenda o que é esse comportamento do fluido dilatante. Imagine que está lá numa panela, o meu fluido, e eu vou pegar lá uma colher de pau e vou tentar movimentar esse fluido. Então, veja que eu vou colocar uma velocidade pequena. Então, está lá bem perto da origem no eixo X. Né? Se eu coloco uma velocidade pequena, a tensão de cisalhamento resistente desse fluido é pequena. Tá vendo? A curva está indo horizontal, não subiu muito. Agora, se eu tentar mexer ele com alta velocidade rapidamente, aí essa tensão resistente vai subir muito rapidamente. E aí vai ser muito difícil, muito pesado. Eu vou ter que fazer muita força para conseguir movimentar esse fluido. Então, essa é a característica de um fluido dilatante. Se o comportamento dessa curva, tensão de desalhamento, taxa de desalhamento, tiver concavidade para baixo, sai da origem e tem concavidade para baixo, a gente chama esse fluido de fluido pseudoplástico. Vou tentar ilustrar com o mesmo exemplo aqui da minha panela. Né? Tem uma panela, um recipiente, o meu fluido. Se eu tentar movimentar ele numa velocidade baixa, né, taxa de desalhamento baixa, próximo da origem, ele já vai ter uma tensão de desalhamento meio alta. Então, já vou sentir que é um fluido viscoso, né? Todo mundo entende, né? Quando eu falo viscoso, é algo que se movimenta com uma velocidade menor, né? Então, nesse caso, eu estou colocando uma velocidade baixa e ele vai me dar uma resistência já relativamente alta dessa tensão de desalhamento. Se eu aumentar a velocidade,
vai aumentar um pouco a tensão de estradalhamento, mas não tanto quanto no caso do dilatante. Então, por isso que a concavidade é para baixo. Se eu pegar essa reta, só que ela não parte da origem, ela tem tensão de escoamento, ela parte de um certo valor do eixo Y, aí a gente chama esse fluido de Bingham. Se eu pegar um fluido dilatante, né, com cavidade para cima, só que não sai da origem, ele tem tensão de escoamento, ele já vai ser chamado de fluido dilatante com tensão de escoamento. Mesma coisa para o pseudoplástico. Se tiver tensão de escoamento, né, com cavidade para baixo, só que mais para cima ele não sai da origem, a gente chama de pseudoplástico com tensão de escoamento. E a tensão de escoamento varia, tá, gente? Aqui eu reuni ela nessa imagem no mesmo ponto, mas cada fluido que tem tensão de escoamento vai ter sua própria tensão de escoamento, tá? Aqui um exemplo, né, de onde a gente vai ter que medir a reologia dos materiais. A tinta, por exemplo, como ela se comporta no estado fluido, é bastante importante para ter um bom desempenho. Nesse caso, é uma tinta aplicada por projeção. Esse vídeo dessa empresa aí, da máquina de projeção. Aqui é um outro caso, né? Aqui é uma argamassa projetada, né? Isso aí eu que filmei lá no SBTA, que é o Congresso de Argamassa. Também, tá vendo que ele vai ser lançado com altíssima velocidade, assim como a tinta, porque tem um projetor que lança ele com alta velocidade. Então, por isso que tem que fazer o estudo reológico, porque em alta velocidade ele não pode ter um comportamento sólido, tem que ter um comportamento de um fluido. No caso de concretos também é importante, tá vendo? Aqui é um concreto plástico, né, que a betoneira descarrega aí nessa outra máquina, nesse outro caminhão na obra, que a gente chama de bomba, porque ela bombeia, é uma bomba-lança, bombeia ele para o local que ele vai ser aplicado. Né? Então tem que ser um concreto fluido o suficiente para a máquina conseguir bombear, e depois ele lá no local, os operários vão posicionando ali o mangote, né, para onde vai concretar a nossa peça de concreto. Bom, aqui foram só umas ilustrações, tá? Nos materiais já industrializados, como a tinta, o exemplo que eu coloquei, verniz, impermeabilizantes, se ele já vier pronto, industrializado, você tem poucas chances de estragar o comportamento reológico deles. Né? Um exemplo da tinta, você tem que adicionar água na obra, por exemplo, nas tintas látex. É só você adicionar a água que está lá especificada, porque ele foi projetado para ter aquela reologia com aquela água a ser adicionada. Boa parte dos materiais não precisa nem fazer nada em obra. Né? Onde o engenheiro tem que tomar mais cuidado e a responsabilidade aumenta é no caso dos materiais que são preparados em obra. São as pastas de cimento, de gesso, são as argamassas, né, e os concretos. Tá? Onde, na verdade, não tem uma indústria que faz por você. Você que é o responsável na obra. É lógico, existe concreto usinado, né, existe a argamassa também, usinada que você pode comprar, mas existe muito a situação onde você, como engenheiro, é responsável pela produção desses materiais. Daí a importância de você entender o comportamento reológico desses materiais.